Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui iniciando a nossa leitura diária com o nosso tema principal, o versículo do dia, que fica aqui em Provérbios 1, versículo 7. O temor do Senhor é o princípio do saber, mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. Provérbios 1, versículo 7. Meus queridos, minhas queridas, sabemos que a luta diária em fazer uma leitura da Palavra de Deus, ela é constante. No mundo espiritual, há uma grande luta para que a gente não se aproxime da Palavra, fique no comodismo, fique num modo ali que deixar para depois, em outro momento, e esse momento nunca chega. E com isso, estou com essa ideia ao coração, fazer agora algumas gravações de leituras diárias, para podermos partilhar um pouquinho, alguns poucos versículos da Palavra de Deus e meditar nelas. No meu guia aqui de leitura, temos algumas passagens para serem lidas. Vou estar deixando para vocês, depois na gravação no rodapé, as informações das passagens dos versículos a serem lidas. A gente tem aqui Mateus 1, versículo 1 ao 17, que ele nos resume a seguinte informação sobre a genealogia de Jesus Cristo. Desde Abraão, quando Deus o chamou, Deus não foi à toa que Deus escolheu Abraão para ser o pai das nações. Se a gente pegar esse capítulo 1 de Mateus, a gente vai ver que, sem falha nenhuma, passou-se 14 gerações antes da queda, depois mais 14 gerações, contando com a queda de Jerusalém, o exílio da Babilônia, e no seu retorno até Jesus Cristo, mais 14 gerações. Então esse número ele não é aleatório. A Bíblia nos deixa essas informações entre linhas, mostrando que não foi aleatório que Jesus fez. Todo o marco da história bíblica do Antigo Testamento, ele foi colocado até nos chegar, para que chegasse o momento em que Jesus Cristo vinha ao mundo salvar a humanidade, mostrar um outro modo de adoração a Deus, sem deixar a lei, mas porém agora todos têm acesso, que é através da graça. Através da graça a gente temos acesso diretamente a Jesus, não precisamos de outras pessoas para fazer a nossa parte, não precisamos de sacrifícios de animais, fazer promessas, né? O que agora depende de nós é a gente buscar a Cristo. Como fazemos isso? Através da oração, no nosso mesmo modo de simplicidade, oração simples, com o coração aberto, Deus nos ouve. Agora temos esse acesso direto a Jesus. Na sequência da leitura, temos Atos 1 ao 14, que nos remota ao momento em que Jesus, através do seu escritor Lucas, ele nos traz uma seguinte informação sobre o temor a Jesus. Como a gente tem o temor a Jesus? Não precisamos ter medo, mas sim obediência, respeito, fidelidade. E isso é construído no dia a dia. Isso a gente constrói aos poucos. E conforme mais a gente vai ampliando essa busca por Jesus e pelas suas escrituras, assim a gente está cumprindo o temor a Deus. O que esse temor pode nos trazer?
Eu fiz uma pouca marcação que fica em Atos capítulo 1, versículo 1 ao 14, e fiz um pequeno resumo que nos diz: temor ao Senhor pode ser mostrado com obediência à sua palavra, como em Atos 1, capítulo 4. A obediência à palavra sobe estágios de intimidade, como o batismo com o Espírito Santo, Atos 1 e 5. Vejamos que há uma sequência. Primeiro o temor, conforme a intimidade, a proximidade com Deus, através da oração, através da leitura da sua palavra, a gente já consegue chegar em outro estágio, que é o batismo com o Espírito Santo. O foco nas coisas do céu não é saber o futuro, e sim permanecer em Cristo, mesmo em meio às circunstâncias. Atos capítulo 1, versículo 7. Aqui, quando os discípulos perguntam a Jesus como se daria o futuro. Então, Deus não vai revelar todo o passo a passo. Se ele revelasse isto, a gente não estaria utilizando a ação da nossa fé. Assim, a gente não estaria tendo efeito, né? Da nossa fé, que a gente já saberia o que iria acontecer. O que importa para Deus é, independente das lutas, independente das circunstâncias, a gente tem que manter o foco, que é a palavra de Deus, seguir os seus preceitos, seguir os seus caminhos. A cada ação que a gente fizer, a gente, lógico que tem um dia a dia, a correria, mas qual é a minha ação nessa situação? A gente às vezes ainda falha porque somos humanos, mas a cada dia a gente procurar aprofundar mais a gente vai ter uma bagagem, mais a gente vai estar mais rápido a ter uma resposta a esse mundo, né? Independente da situação. Então, através das escrituras a gente consegue trazer também equilíbrio emocional, espiritual, também uma saúde física, porque a gente vai deixar de ter tanto estresse, né? Por coisas pequenas. Há situações que o ser humano sofre, isso é fato. Porém, a gente não pode andar explosivo em todas as situações. Então, a palavra de Deus vai nos trazer esse equilíbrio espiritual que vai se manifestar dentro das ações do dia a dia. Também, para a leitura da semana desse capítulo, temos em Salmo 1, todo ele. E ali a gente vai ver as bem-aventuranças que nós podemos ter quando a gente produz a aceitação desse temor a Deus. Eu fiz a seguinte resumo do Salmo 1, as bem-aventuranças. O temor aqui nos traz a saber o que a palavra de Deus deseja que andemos no dia a dia. Ler, meditar a palavra do Senhor nos ajuda com o tempo a ter mais equilíbrio nas diversas situações da vida humana. Percebe-se que o estudo do dia, ele amarra, independente do seu livro, do seu capítulo, ele amarrou e a gente sempre chega no mesmo conceito, que é o equilíbrio para as situações do dia a dia. Então o Salmo 1 ele vai falar das bem-aventuranças, não andemos no caminho segundo dos ímpios, nem a gente fique no caminho ou na roda dos escarnecedores. Então, se a gente é uma nova criatura, a gente tem que se afastar. A gente tem que ser separados. Não podemos ficar ali e conjecturar, aceitar ou ficar calado sobre aquela situação, né, que está ocorrendo, seja maltratando outra pessoa, falando mal. Isso é uma roda de zombadores. E muito mais ainda quando se trata da palavra de Deus. A gente não pode aceitar. Ou a gente, dependendo da situação, a gente vai ter que se posicionar, falar contra, ou a gente se afasta, para que a gente não se contamine. A gente vai ter também agora
em Provérbios capítulo 1, versículo 1 ao 7, que esse eu vou fazer a leitura, que é sobre o versículo tema do dia, que é o versículo 7. Ele inicia no versículo 1 e vai nos dizer: Provérbios de Salomão, filho de Davi, rei de Israel, para se conhecer sabedoria e a instrução, para se entenderem as palavras da prudência, para se instruir em sábio procedimento, em retidão, justiça e equidade. Equidade. Você conhece a palavra equidade? Ela é utilizada muito na escola também hoje. Há a palavra que é igualdade, né? A gente, vamos dizer, 3 caixotes para cada um subir em cima e poder ver além do muro. Tem uma imagem muito conhecida aí na internet que fala muito sobre isso, igualdade e equidade. E 3 pessoas de tamanhos diferentes. Então, se a gente distribuir um caixote para cada um, continuará ao menos um não enxergando. Então, a igualdade, muitas vezes, ela é injusta. Temos que ter a equidade. Equidade. O mais alto, ele não precisa do caixote, ele consegue enxergar. Então, ele repassa o seu caixote ao mais baixo, que vai ficar com 2 caixotes. E assim ele vai poder ver além do muro. O do meio também, que tem meia altura entre o mais alto e o mais baixo, ele consegue enxergar lá, com somente um caixote. Então, isso é uma equidade. É tratar particularmente a cada um segundo a sua necessidade. E isso a Escritura já nos traz desde o Antigo Testamento. A preocupação de Deus, não somente no geral, não somente falar somente com Israel, todos vão seguir, tá tudo igual. Não, ele também trata particularmente com todos nós, independente da nossa necessidade. Estamos em um patamar, nosso querido irmão está em outro, mas Deus sabe como tratar cada um. E as Escrituras já nos traz isso, desde a sua antiguidade. Versículo 4. Para se dar aos simples prudência e aos jovens conhecimento com um bom siso, com bom resultado, com melhor acerto. Ouça o sábio e cresça em sabedoria, e o entendido adquira habilidade. Ou seja, ouvir os mais velhos, ouvir o pai, ouvir a mãe, ouvir o seu líder da sua igreja, líder de adolescentes, líder de jovens, ouvir o seu líder de obreiros. A gente tem que ouvir nossos líderes. O nosso líder maior da nossa congregação, nossos pastores, temos que ouvi-los, compreender o andamento das coisas. A partir daí a gente traz as Escrituras. Por isso que todo mundo tem a sua responsabilidade de ler a palavra de Deus. A gente não pode se acomodar e jogar no colo dos nossos líderes a responsabilidade de nos ensinar e nos encaminhar no caminho de Cristo. Porque primeiramente a gente tem a responsabilidade de caminhar como unidade. Unidade é um. A gente tem nossa responsabilidade na nossa salvação. Segundo, a gente tem responsabilidade de ouvir nossos líderes. Porque aí já é a igreja de Cristo, o corpo de Cristo. Mas o papel principal começa com você, comigo. Cada um lendo as Escrituras da palavra de Deus. E assim, quando o nosso irmão, o nosso líder, ou algum cargo a mais que estiver acima da gente, nos encaminhar, nos admoestar, falar algo para nós, a gente vai trazer a luz da palavra de Deus e a gente vai saber se ele está correto ou não. Se estiver correto, amém, sigamos. Se estiver errado, volte, converse com ele. Mostre nas Escrituras, é o nosso papel também. Não temos super-heróis, a gente somos todos humanos, todos falhos, mas a gente tem que individualmente buscar entendimento na palavra de Deus.
Versículo 6. Para entender provérbios e parábolas, os ditados e enigmas dos sábios. A gente sabe, compreende que a palavra de Deus ela é repleta de parábolas e enigmas, desde o Antigo Testamento ao Novo Testamento. Vejamos todas as parábolas de Jesus Cristo. Parece simples, mas também é complexas. Se a gente não estudar, não procurar entender aquelas passagens, a gente não vai compreender seu verdadeiro conteúdo, sua profundidade. A parábola, ela vem de um jeito mais simples, mas é para que nós nos aprofundemos, meditamos nessas passagens. E isso também todas as passagens da Bíblia. Cada ela vai estar focada em um sentido. Se a gente não estuda, se a gente não lê diariamente, se a gente só procura ouvir lá na igreja, quando o nosso líder ou quem estiver fazendo a leitura oficial ou a palavra, a gente não vai ter profundidade. E o que isso nos resulta em tudo isso? Ela está no versículo 7. O temor do Senhor é o princípio do conhecimento, mas os loucos desprezam a sabedoria e a instrução. O que vemos aqui? A gente tem uma mania de tentar compreender esse versículo 7 como sendo aqueles salvos e não salvos. Os ímpios sendo os não salvos, e o temor é aquele que já é salvo, que aceitou Jesus. É engano nosso pensar assim. A gente passa a ser louco quando a gente despreza a sabedoria e a instrução. Onde está essa sabedoria? Onde está essa instrução? Está na palavra de Deus. Se a gente não busca a instrução dela, se a gente não busca a sua sabedoria, a gente está sendo loucos. E eu acho aqui que a gente está sendo mais loucos que os loucos, porque a gente sabe onde tem a sabedoria, a gente sabe onde tem a profundidade de conhecimento do homem com Deus, do Deus com o homem, e a gente não busca. Então a gente está sendo loucos, como as 10 virgens, as 5 loucas. Que loucura o homem saber onde está o conhecimento, querer seguir a Cristo, mas não querer se aprofundar. Então, é na palavra de Deus. Então, nessa leitura desse dia, deixo para vocês essas simples palavras, que é: o temor do Senhor, ele se realiza, ele se concretiza não por medo, mas através da nossa profundidade com o Espírito Santo, a profundidade que buscamos em conhecer a palavra de Deus. Este é um temor, verdadeiro temor. Você vai estar cada dia mais conectado a Deus através da sua oração, através da leitura da sua palavra, através de seus louvores, seja no trabalho, seja na sua casa, ou no mais clássico, lá na sua congregação. Eu quero aqui agradecer a todos que nos acompanharam até aqui, e muito obrigado e até a próxima.